Fala pessoal, meu nome é o Eric Mello, eu sou gerente de conscientização de cibersegurança e privacidade para a Genetec na América Latina e Caribe. E outubro é o mês mundial da conscientização de cibersegurança. E a Genetec preparou uma série de vídeos aqui, a gente vai bater um papo com alguns especialistas, algumas referências no nosso mercado, para justamente aumentar o nível de conscientização sobre cibersegurança dentro do nosso contexto, dentro da nossa indústria de segurança física. E, dessa vez, o nosso convidado aqui é o Maurício, da Bosch. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Eric. Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo... Cara, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite e por ajudar aqui a espalhar essa mensagem, né, na nossa indústria sobre cibersegurança. É justamente isso, Eric. A nossa proposta é justamente aumentar esse engajamento e disseminar o máximo de informação possível. Porque, afinal de contas, quanto mais pessoas tiverem a informação, melhor será para o nosso mercado. Isso aí, maravilha. Exato. Vamos começar então? Vamos lá, preparado. Não tremendo, estamos bem. Beleza. Cara, fala um pouquinho para começar de você, da sua carreira, qual que é a sua relação com esse tema de cibersegurança, como você entrou na Bosch, conta pra gente aí. É bom, a gente tem bastante tempo então, né? Bom, tentar ser assim, como eu digo, né? Os cabelos brancos acabam entregando a idade. Mas estudei engenharia elétrica, comecei a trabalhar com segurança de informação e conectividade por volta de 95, 98. Para os mais antigos aí, Rede Novell, Firewall, Snort, detecção de intrusão, prevenção de intrusão e gerenciamento de servidores e bancos de dados. E acabei vindo para o mundo de segurança eletrônica justamente para fazer essa junção de todas as informações. Porque, afinal de contas, o que é segurança eletrônica hoje nada mais é do que conectividade, informação e garantia de que essas informações são confiáveis e são íntegras. Estou nesse mercado de segurança eletrônica 1997, aproximadamente. Então, os cabelos brancos aqui têm um pouquinho de história aí para contar. Bacana. Então, você começou na segurança da informação e infraestrutura antes de entrar nesse mercado de segurança eletrônica. Exatamente. Para os mais antigos aí, IBM, MyFrame, 4380, 4381, Terminal Verde, ou seja... Você fez rede com cabo coaxial também, então? Rede com cabo coaxial, controladoras de disco, e a gente vem evoluindo, né? Então, quando começaram a surgir os primeiros DVRs lá, ano 2000... Aí depois para o mundo do vídeo, 95, 96. Aí os primeiros vídeos IPs, anos 2000, 2005. A gente vem trabalhando nisso, nesse conceito de codificador, de câmera IP, enfim, de qualquer sistema que seja conectado e que precise de infraestrutura. E o mais importante, né? Precisa de segurança e precisa de integridade dos dados. Então... Legal. Então, bacana que você já veio para a indústria de segurança física, segurança eletrônica, com a cabeça, né, de segurança da informação. Você sempre conseguiu aplicar esses princípios de segurança da informação no nosso contexto de segurança física? Ou como é que é? Quando a gente vem para segurança patrimonial, para segurança física, a gente tem alguns desafios, né? Eu costumo dizer que o principal desafio é o questionamento de por que eu preciso disso? Por que isso é tão importante nos dias de hoje? Como você mesmo comentou, isso não é importante dos dias de hoje. Isso vem de muito tempo atrás. E quando a gente pensa no mundo de, vamos colocar, segurança de informação ou gestão de informação, quando a gente aplica para segurança patrimonial ou segurança física, a gente vê que havia e ainda creio que teremos muitos gaps. Então, no meu ponto de vista, e o que a gente vem trabalhando é justamente para tentar conscientizar que esses dois mundos eles caminham juntos. Esses dois mundos eles precisam coexistir e precisam se auxiliar. E o mais importante, né, não é a segurança da informação, nada mais é do que um processo também. Então, pessoas estão envolvidas, seres humanos estão envolvidos. E talvez seja nesse momento que a gente tem alguns problemas. Mas aí a gente vai falando com o passar do tempo. Cara, esse é um ponto crítico, na minha opinião, mas a gente vai voltar nele. Sim, já. Com certeza. Mas só para ainda continuar entendendo um pouquinho da história aí. Então, você veio com esses princípios, não é algo tão fácil de ser
aplicado, ainda mais quando no passado acho que era mais desafiador ainda, né? Mas e na Bosch, como é que é? Como é que é a cultura de segurança na Bosch? Então, a Bosch, ela tem, para os que conhecem, a Bosch não é só furadeira, né? A Bosch trabalha bastante no mundo de segurança eletrônica e a gente vem há muito tempo insistindo e tentando disseminar justamente isso. O que é a cibersegurança? Ou quais são os pontos importantes para uma cibersegurança? Ou o que a gente costuma dizer, o que é importante para que o seu projeto e o seu sistema opere de forma segura e íntegra. Então a Bosch vem aplicando muitas soluções de o conceito de elemento seguro, ela vem aplicando muitas tecnologias de tentar entregar o produto já pré-configurado para minimizar o máximo possível de problemas, de portas de conectividade que não são necessárias ou podem trazer uma certa insegurança. Isso vem evoluindo ao longo dos anos. Eu tenho 20 anos de Bosch e a Bosch vem trabalhando nessa área há aproximadamente 20 anos. E nos últimos 10 anos, aproximadamente, a gente tem intensificado muito. Tanto é que se você pegar todos os lançamentos novos, você vai observar que, em especial câmeras, a gente tem aproximadamente 9 a 10 conceitos focados justamente à cibersegurança. Ou, novamente, garantir que os dados sejam confiáveis e estejam íntegros. Bacana. E você falou de câmera, né? Entre várias coisas que a Bosch desenvolve, a Brica falou de câmera. E tem uma estatística que para mim é bastante impactante. Tem um estudo da Cujo AI que fala que de todos os dispositivos conectados entre computador, celular, tablet e tudo, as câmeras IPs representam 1,2% de tudo. E esses 1,2% estão envolvidos em 24% das tentativas de ataque cibernético. Então, cara, é uma disparidade muito grande, né? E a tendência é que isso aumente porque a superfície de ataque deve aumentar consideravelmente aí ao longo dos anos, né? Como que a Bosch está trabalhando dentro do que você começou a falar, se puder descer um pouquinho mais fundo, para proteger em relação a esse tipo de situação, ataque cibernético, essas coisas? Bom, como eu comentei, a gente tem focado bastante em, primeiro, conscientização. Então, o usuário e o mercado conscientizar ou compreender o que é segurança eletrônica, cibersegurança, focada em segurança eletrônica, justamente para tentar minimizar os riscos. Mas falando mais no fundo, o que a Bosch tem aplicado? Se a gente pensar em câmeras hoje, todas as câmeras hoje elas saem com pelo menos 10 conceitos focados à cibersegurança. Um dos conceitos, o famoso elemento seguro, que é o famoso chip TPM. Um outro conceito, firewall integrado dentro da câmera. Um outro conceito, o uso de certificados. Ou seja, uma câmera ela só vai poder ser conectada a uma rede se essa rede validar que a câmera é um objeto confiável e tiver um certificado válido. Firmware assinado. Somente firmwares assinados pela própria Bosch podem ser inseridos na câmera. Boot seguro, ou seja, cada câmera tem o boot de 3 etapas, justamente para fazer a verificação de que tudo ocorre. Atualização de firmware automática através da nuvem, utilizando o certificado. Então você garante que a câmera é válida, você garante que aquele site é válido. Então você tem realmente confiança e segurança no que está acontecendo. A replicação de certificados. Uma das coisas mais importantes, essa pré-configuração. O que é essa pré-configuração? Tudo que é considerado como não seguro atualmente, como acessos não criptografados ou troca de informações não criptografadas, elas vêm desabilitadas por padrão. Poxa, ok. Adicionalmente, quando eu inicio uma câmera, eu sou obrigado a colocar uma senha e uma senha considerada forte, com números e caracteres especiais. Não adianta eu colocar o famoso admin, ou root, que a maioria gosta muito de utilizar, que isso não vai funcionar. Então a gente tem falado aí aproximadamente em torno de 10 aplicações e 10 conceitos que a gente traz dentro dos nossos equipamentos, justamente para tentar mitigar e reduzir os riscos. Legal. Todos esses conceitos que você mencionou aqui são todos conceitos do mundo de informática, né? Então, CPM, firewall, tudo que... O boot seguro, né? Então, a assinatura do software, ou no caso o firmware que você vai descarregar e tal. Mas não sei como é que é para você.
Eu tenho encontrado muito, quando a gente vai falar de cibersegurança, que é quando a pessoa começa a entender um pouco melhor dos riscos, né, da segurança eletrônica, risco cibernético da segurança eletrônica, associam muito ali com o vídeo, né? Se é uma câmera e alguém hackear a câmera, eu vou ter meu vídeo exposto. O que pode ser uma verdade, que é realmente um risco, mas vai muito além disso, né? A exploração de habilidade de uma câmera pode permitir outros tipos de ataque em consequência dessa exploração. Como é que é isso nas suas interações, nessas suas conscientizações, suas ações de conscientização? Como é que é isso? Você acha que a maturidade do pessoal em relação ao impacto, né, do fator impacto desse risco está aumentando? Eu posso te dizer o seguinte, por experiência pessoal, tá? Até uns 5 anos atrás, esse era um conceito ou uma verdade ou um sentimento que estava muito no início. As pessoas estavam muito questionando o por que eu preciso. Hoje, se a gente começa a pensar que o Brasil, em 2019, foi um dos países com maior tentativa de invasão de câmeras. Então, a gente está tentando conscientizar que uma câmera, um equipamento que tem acesso à internet ou que possa ser acessado de dentro da própria rede, ela pode ser um ponto de vulnerabilidade. Porque a gente sempre foca que ataques vêm só da internet. Só que muitos ataques vêm de dentro de casa. Então é aquela pessoa que ou está aprendendo ou realmente ela está mal intencionada. E aí, como você comentou, mas eu vou atacar uma câmera. Tudo bem, ataquei uma câmera. Mas essa câmera pode estar na sua rede corporativa. Se essa câmera está na sua rede corporativa, você tem acesso a uma base de dados de clientes. Se você tem acesso a essa base de dados de cliente, o que você pode fazer? Porque uma das coisas que eu tenho sempre 3 questionamentos, né, que eu sempre tento passar para as pessoas. Quanto custa você não ter a informação? Porque ela foi perdida, ela foi criptografada, ela foi apagada. Qual o valor dessa informação ser enviada para o mercado? Seja uma foto, seja um dado de uma pessoa, um reconhecimento facial. E o principal, né, que acho que hoje é um dos grandes questionamentos. Quanto custa confiar nessa informação que você recebeu? Saber que essa informação ela é a mesma informação que foi gerada lá por uma câmera. Quanto custa essas 3 informações? Então, para a gente tentar conscientizar as pessoas, a gente começa a passar justamente isso. Olha, você não tem essa preocupação? Você já pensou nesse detalhe? Você viu que esse conjunto de ações ajuda a reduzir o risco que você tem? Só que vem uma coisa muito comum, né, que a gente ouve muito. Mas eu quero uma câmera só para ter uma câmera, só para ter imagem. Bom, aí eu costumo te dizer, quanto tempo você usa por dia preocupado com a segurança do seu celular? Se alguém roubar seu celular, se você esquecer seu celular, muitas pessoas têm a vida ali dentro. Então você tem banco, cartão de crédito, tudo. Por que você não tem essa mesma preocupação com o seu sistema de câmera? Então dá para perceber que é um caminho realmente que ele é árduo, ele precisa ser trilhado, mas algumas pessoas já estão começando a conscientizar que o que eu tenho de mais valioso é a informação. Quanto custa isso para mim hoje? Muito bom. É colocar a dúvida na pessoa, né? Então, eu acho legal isso. Muitas vezes a ação de conscientização não precisa ser de uma forma tão impositiva, né? Falar, você precisa fazer essas coisas. Mas e se acontecer isso, né? O que você está fazendo para evitar? Legal colocar essa sementinha. Internamente, né, as pessoas começam a me chamar de Nostradamus, né? Porque sempre as notícias ruins. Mas eu não considero como notícias ruins, eu considero como... Por que a gente não começa a pensar sobre o assunto? Porque se a gente consegue se precaver, prevenir e antecipar as coisas, o meu resultado será muito melhor. Eu vou ter um sistema eficiente, eu vou ter informações de qualidade. Então, parte do nosso trabalho, Eric, que você também faz muito bem, acho que é justamente isso. Tentar fazer o mercado compreender que hoje não é um modismo, é uma necessidade. Porque a gente vive num ambiente extremamente conectado, onde a informação tem valor. Você falou uma coisa muito importante aqui, eu acho, né? Não é um modismo. Hoje em dia,
todo fabricante, toda empresa ou até pessoa que desenvolve tecnologia, ela precisa falar de cibersegurança, precisa mostrar uma postura de que é ciberseguro, e muitas vezes isso fica no campo ali da propaganda. Né? Então, a ação muitas vezes não condiz com a mensagem que é passada. Como que, além do que você falou, né? Você falou de campanhas de conscientização, você falou de algumas tecnologias que você aplica, né? Que a Bosch aplica nos produtos que desenvolve. Tem alguma outra ação, alguma outra iniciativa que vocês têm para se diferenciar e mostrar a coerência do discurso com a ação? A gente tem algumas ações. Então, como a gente comentou, uma das ações é essa conscientização de mercado. Junto com a conscientização de mercado, a gente tem treinamentos focados para a cibersegurança e temos os treinamentos focados aos produtos. Então, a Bosch tem uma plataforma de treinamento online. Nessa plataforma de treinamento online, existem aproximadamente 5 módulos focados justamente à cibersegurança. Mas o que é a cibersegurança? É explicar um pouco desde o início. O que é uma criptografia? Para que serve um hash? Para que serve uma comunicação segura? Por que eu tenho que sincronizar a minha câmera com um horário, mas usando comunicação segura? E o mais importante, que é uma coisa que eu chamo muita atenção. Como é que você sabe que você realmente tem problema ou teve problemas de vulnerabilidade? Será que você executou alguma ferramenta de teste? Será que você tem os logs ou você entende o que está sendo gravado, o que eu digo de log é quem acessou minha câmera, quem viu a minha câmera, o que foi feito na minha câmera. Então, dentro dos papéis, né, que a gente tem realizado, vem a conscientização, os treinamentos em campo e eventos. A gente tem feito bastante evento tentando justamente focar nesses pontos, porque é o nosso diferencial. É um dos pontos fortes da Bosch, é justamente isso. E te digo que a gente tem conseguido resultados bem interessantes, tá? Eu ainda não está no nível que a gente gostaria, que o mercado inteiro tivesse conscientizado, mas a gente tem conseguido feedbacks, né, respostas muito interessantes dos clientes. Bacana. E aproveitando o gancho de falar de modismo, não é exatamente isso, mas inteligência artificial. Não tem como a gente fazer qualquer discussão de tecnologia, qualquer evento hoje sem mencionar IA, porque está no hype ali, né? E vocês, a Bosch aplica muita solução de inteligência artificial, até embarca muita solução em alguns produtos, né? E é justamente isso. Bom, inteligência artificial é modismo ou não é modismo? Bom, eu não considero modismo. Eu considero a inteligência artificial uma realidade e uma necessidade. A gente tem feito alguns eventos também, quando a gente começa a falar em inteligência artificial, focado em 2 aspectos. Que ela está sendo amplamente utilizada para resolver problemas de diferentes setores, mas que ela te garante um menor tempo de resposta. Quanto custa você responder mais rapidamente a qualquer tipo de incidente? Então a Bosch ela vem tratando muito a inteligência artificial de forma embarcada. Então nós temos dentro das câmeras toda a inteligência artificial. Então a gente parte do princípio lá no início. Se eu estou gerando uma informação que é confiável, se eu assino essa informação como confiável, eu trato essa informação por inteligência artificial. Você concorda comigo que o resultado, a saída dessa inteligência artificial não vai ser um dado válido, certificado e confiável? Então, eu não tenho problemas em garantir que o produto dessa inteligência artificial ele foi realizado de forma íntegra, não houve alteração de dados e o dado que está saindo é um dado real. E, principalmente, um dado válido e certificado, que eu acho que esse é um dos principais pontos. Seria isso a continuação da minha pergunta, justamente, né? Como que vocês tratam? Porque realmente a IA ela ajuda a resolver uma série de problemas e ajuda especialmente na questão da eficiência na solução desses problemas, mas dependendo de como ela for desenvolvida, implementada e utilizada, ela pode trazer outros riscos que antes não existiam, né? Antes de ser implementada aquela IA. Né? Então, essa seria a minha pergunta, como que vocês tratam essa questão, tanto do ponto de vista de risco, como da parte ética. Vocês têm alguma política de desenvolvimento ético? Como é que funciona a parte de IA de vocês, Bom, desenvolvimento?
um primeiro ponto que quando a gente fala em câmeras, vamos colocar câmeras ou softwares, esse ambiente, ele tem ele é compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Então, quando eu penso em câmeras, eu tenho ferramentas que têm essa capacidade de fazer um blur, ou a gente tem ferramentas que garantem que esse dado é íntegro. Então, tudo que é processado dentro da câmera, isso foi certificado que não há alteração. Mas eu sempre volto no primeiro princípio, Eric. O que é o primeiro princípio? Se eu estou tratando algo que foi validado, que é real, o meu produto é real. Só que a gente tem ferramentas de garantir que esse produto, ou que essa saída de informação, ela recebeu o famoso hash. Ela recebeu aquela assinatura que, olha, esse é um produto que é Bosch. Então a gente tem ferramentas para pegar essa saída, essa imagem e dizer, olha, essa é realmente uma imagem válida? Ela foi manipulada? Ela não foi manipulada? Então a própria câmera faz isso em si e as ferramentas adicionais podem garantir se aquela foto é uma foto que veio lá do início e recebeu toda essa assinatura ou se ela foi uma foto manipulada. Se ela foi uma foto manipulada, a ferramenta fala, olha, esse dado ou essa foto não é válido. E se comprovado que ele não é válido, houve algum tipo de alteração no meio do caminho. Que hoje, no meu ponto de vista, é muito importante. E acho que a gente vai discutir um pouquinho mais também sobre isso futuramente. Legal. Então vocês garantem a cadeia de custódia desde do momento da geração do dado na câmera mesmo ali, né? E é justamente isso, o que a gente chama da segurança fim a fim, né? Ou seja, a segurança fim a fim. O porquê desse conceito da segurança fim a fim? Bom, a gente discutiu muito da geração da imagem ou da informação lá no início. Só que eu tenho que garantir que todas as ferramentas e todas as pessoas e toda a inteligência que está tratando essa informação, ela foi validada e ela está usando os certificados válidos. Então, quando a gente pensa em Genetec, por exemplo, esse conceito de fim a fim, ele está muito presente. Porque a gente tem a câmera fazendo o certificado, a gente tem toda a parte de software Genetec que está certificada e está usando o certificado válido para coletar informação. Quem acessa o dado do Genetec, ou ele foi validado por um certificado, por um token, ou por um Active Directory, por um AD, pelo Windows. Então quer dizer que é uma pessoa que tem que ter direito àquela informação. Então eu tratei no início, quem está tratando essa informação está validado, todo o trâmite dessa informação está validada, consequentemente, você concorda que a saída dessa informação também ela está validada? Claro. Então, eu tenho desde da produção ao consumo dessa informação. Agora, acho que é um ponto bem interessante. O que é essa informação? Muitos estão... mas a saída é um vídeo. Será que a saída é um vídeo? Será que a saída é uma foto? Ou a saída podem ser os metadados? O que toda essa informação pode ser uma informação baseada em metadados, baseado em IoT. Por que a gente não começa a pensar que a câmera é um dispositivo IoT? Que é um dispositivo que gera informação para você. Então, se eu tenho a minha segurança de ponta a ponta e se eu garanto que todas as pessoas que estão manipulando, estão acessando essa informação são válidos ou têm direito a fazer isso, por que eu não penso que o metadado que é gerado também não é validado? Então, o que você está dizendo aqui é que você está quebrando ali não é um conceito, mas é uma afirmação que é repetida por muitas pessoas. Câmera não é um commodity. Câmera ela é uma peça fundamental e tem diferença, sim, se você ter uma câmera que vai fazer parte de todo esse processo que você descreveu, né? De assinar a informação desde a geração com as outras componentes da solução, né? Como software, armazenamento, um fator externo como o AD que você mencionou, tudo isso faz parte da solução. Então, câmera é commodity? Essa é a pergunta do milhão, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou até dar um passo antes. Lembra quando a gente estava conversando de segurança de informação, tecnologia de informação? Quando a gente falou de Windows, usuário, sistema operacional, eu já mesclei novamente segurança física com segurança de informação. Agora, commodity. Câmera é um commodity. Quantas vezes você não ouve ou ouviu no mercado? Eu quero câmera porque eu quero ter uma imagem. Cara, todo mundo tem uma imagem. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela... Agora, o que é o conteúdo dessa imagem? Que é o que a gente... É o segundo termo da vez, né? A bola da vez é metadados. Ou seja, dentro dessa imagem,
Vou pegar aqui uma imagem dessa caneca. Poxa, por que eu não posso coletar a imagem dessa caneca? Tamanho, cor, forma, direção, quem está movimentando essa caneca. Se a gente pensar num ambiente como esse, numa sala, ou melhor, vamos pensar numa cidade, ou numa rodovia. Vamos pensar numa cidade como São Paulo. Tem uma câmera que está olhando a rua. Só que ela não poderia estar coletando informações de quantos veículos, que tipo de veículo, que cor de veículo, para que lado eles foram, que pessoa, qual é essa pessoa, quais os atributos dessa pessoa. Não vou entrar aqui na questão de Lei Geral de Proteção de Dados ou privacidade, porque existem ferramentas para tratar disso. Mas você concorda que essa imagem já me gerou 10 sub-informações? Você concorda que se essa sub-informação está validada no início, se todo o processo de manipulação ou de tratamento está validado, é seguro, quando eu entregar essa informação, não é uma informação que eu garanto que é uma informação válida? Se eu garanto que é uma informação válida, por que eu não posso vender ou consumir essa informação? Então, vamos pensar, por exemplo, um reconhecimento de placas. A informação, o vídeo foi gerado pela câmera, que é certificado, teve um software que fez o reconhecimento, fez a ligação de o veículo placa ABC é do Maurício e passou na rua 38 hoje às 14h30. Essa informação pode estar pública, não pode? Pública no sentido de essa informação foi gerada por mim, está válida, ela não pode ser consumida por alguém? Quem é esse alguém? Esse alguém pode ser um órgão de secretaria pública, esse alguém pode ser a sua companhia de seguros, esse alguém pode ser um órgão de trânsito, ou esse alguém pode ser alguém mal intencionado. Então, se eu não tiver a segurança aqui no final também, não adianta nada eu ter todo o trabalho de garantir que o dado está íntegro, mas eu não garanto que o final, que esse tratamento, que toda essa cibersegurança não foi aplicada no final. Ou seja, eu volto lá no início. Quanto vai valer esse dado agora? Ele tem todo o seu histórico, que aliás, né, o seu celular já faz isso. Ele sabe por onde você foi, você tem rastreabilidade. Mas que quando a gente não pensa em câmera, a gente não começa a pensar nisso. Exemplos. A gente tem algumas soluções de controle de processos baseado em câmeras. O que é o controle de processo? Se uma caixa está cheia, se uma caixa está vazia, a câmera compreendeu o que é uma peça dentro da caixa. Então a caixa passa pela câmera, se houver algum espaço vazio, a câmera dá um sinal sonoro. Bom, é um metadados. Uma segunda aplicação, a gente tem alguns projetos onde um warehouse ele está todo baseado em analítico, em metadados. A gente tem uma outra solução, uma outra aplicação que um galpão, a dimerização de iluminação está sendo feito por câmeras, insuflamento de ar-condicionado está sendo feito por câmeras. Então, conforme eu tenho mais pessoas em determinadas áreas, eu reduzo a iluminação da área onde não tem ninguém e aumento a iluminação da área onde tem mais pessoas. Por que eu não faço o mesmo com ar-condicionado? Esse foi o conceito. Ou seja, eu não estou usando a câmera como um commodity. Eu estou consumindo metadados dela, que está funcionando de forma autônoma. Eu não preciso ter também uma gravação. Mas, novamente, quanto vale isso? Então, se eu tenho todo esse conceito, toda essa informação, olha, eu tratei, eu sei quantas pessoas passaram pelo local, qual foi o meu consumo de energia, qual a redução que eu tive, quais os períodos do dia com maior ou menor movimentação. Então, quando as pessoas me falam, pô, mas câmera não é um commodity, a hora que a gente começa a aplicar esse universo que pode ter, eu não te diria que câmera é um commodity, não. Viu? Acho que a gente está bem diferente disso. Cara, eu fui pensando em um monte de perguntas enquanto você ia falando, mas a gente já está estourando de tempo. Então, para encerrar, né, como é o mês de conscientização, que dica que você pode dar pro pessoal que está assistindo a gente aqui para se proteger melhor seus dispositivos? O que você dá de dica, ferramenta, alguma coisa? Eu acho que o ponto mais importante é ter essa primeira conscientização, que não é o modismo. Hoje, cibersegurança é uma coisa muito importante. E que comecem a pensar em cibersegurança, em seus produtos, em câmera, como você pensa na segurança do seu celular. Porque você tem tanta preocupação com os dados que estão no seu celular, por que você não pensa isso no seu sistema de câmeras, por exemplo? Acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem. E
usar pessoas que conheçam. Eu me coloco à disposição para auxiliar. Acredito que vou te colocar à disposição também Claro aqui. sim. Então, as principais mensagens, ou a principal mensagem, Eric, preocupem com o seu sistema de câmeras como você tem a sua preocupação com o seu dado pessoal. Porque isso é muito importante hoje. Maravilha. Maurício, muito obrigado por ter estado, muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente um pouco da sua história, seu conhecimento. E, pessoal, esse foi um bate-papo. A gente vai ter outros ainda e a gente se vê logo no próximo bate-papo. Tchau, tchau. Obrigado, gente.